Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Lembrando que você pode participar do nosso programa através da live que está acontecendo agora no Face da Futura FM e também pelo WhatsApp 99104 9088. O programa HCI Saúde é uma criação do meu eterno patrão Sebastião Rieira e Dr. Rodolfo Cardoso, que é o diretor-geral do Hospital de Clínicas de Itajubá. O objetivo é levar à comunidade de Itajubá e microrregião temas relacionados à saúde e bem-estar com um respaldo, claro, científico. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Elinei Ferreira Faria, urologista do Hospital Felício Roxo. Já vou dar bom dia, doutor Elinei, bom dia. Bom dia a todos da Rádio Futura FM, é um prazer falar para vocês aí de Itajubá, né? E acho que a gente vai bater um papo interessante aí hoje. Ô, doutor, mas antes eu quero te conhecer um pouquinho, saber quem é o doutor Elinei Ferreira Faria, onde é que nasceu, onde formou. Acho legal a gente conhecer um pouquinho da pessoa do doutor Elinei. Então, na verdade, eu nasci em São Paulo, mas minha família é aí de perto de Itajubá, né? Os meus pais moram na cidade de Conceição das Pedras, uma pequenininha cidade aí, pertinho de vocês aí. Então, acabo sempre que eu tô aí com vocês aí, sempre visitando a região, tem muitos amigos aí em Itajubá. E eu me formei em Juiz de Fora, né? Fiz na Faculdade Federal, fiz a residência de cirurgia geral aqui em Belo Horizonte, onde eu resido. Fiz depois urologia no Hospital Brigadeiro em São Paulo. Fiz especialização em oncologia e laparoscopia na Unifesp. E aí o destino me levou para Barretos, né? E eu acabei indo em 2006 para o Hospital de Câncer de Barretos. E lá eu continuei a carreira, né? Fiz meu doutorado, aí depois eu parei, fiquei 14 anos em Barretos, né? Mas nesse período, no final de 2012 e 2013, eu fui para os Estados Unidos, fiz meu pós-doutorado lá em oncologia e robótica, e aí voltei, continuei trabalhando em Barretos, né? Eu fiz esse período sabático nos Estados Unidos, e voltei, e no último ano e meio eu vim para Belo Horizonte, tive um convite de vir para cá, ficar um pouquinho mais perto da família, eu tenho parente aqui, minha irmã mora aqui, eu fiquei um pouco mais perto agora da minha família. Uhum. Ô, doutor, vamos primeiro falar assim, um pouquinho da importância do Novembro Azul, que eu gosto muito de abordar com os urologistas, porque o homem, eu não sei se por tradição, preconceito, mas eles não gostam, né? Eles não gostam de fazer consulta, fazer exame, como é o normal. O senhor vê importância nesse mês, Novembro Azul, doutor? Qual que é a sua visão? Sim, eu vou antes de começar essa visão, vou dar um pouquinho de noção histórica, né, do que é o Novembro Azul.
O Novembro Azul foi criado, tem vertentes que ele foi criado em 1999, tem algumas vertentes que ele foi criado em 2003, mas mais ou menos por volta do ano 2000, né, criou-se o Novembro Azul, né, isso foi criado na Austrália, foi até uma brincadeira de um grupo de médicos, um grupo de pessoas, e isso aí viralizou, né, que a gente, utilizando o termo que hoje em dia, isso aí foi para todo mundo como o mês do combate, né, no mês do combate ao câncer de próstata, um mês dedicado à saúde do homem, né, como tem aí os outros meses. Então, ontem foi o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Próstata, né, e hoje e o mês todo de cuidar do homem. Você sabe que, historicamente, o homem se cuidava menos, mas você sabe que eu acho que isso está mudando? Ai, que bom. Eu acho que está mudando. Por mais informação, né? Os homens hoje vêm ao consultório, procuram mais a gente do que faziam no passado. Claro, o Novembro Azul motiva aquela percentagem de pessoas, dos homens, que estão esquecidos e lembram da prevenção, mas eu acho que o homem está se cuidando mais, sabe? Está vindo ao médico, está fazendo não só check-up de próstata, quanto também está fazendo check-up de pressão, diabetes, do colesterol. Isso está mudando. Eu acho que a informação está chegando mais fácil para esse homem. Ah, que bom, doutor. Agora, doutor, eu estava até brincando fora do ar, e ontem também brinquei no ar durante outro programa que eu faço. Falei, vocês não podem perder a entrevista com o doutor Elinei, porque nós vamos falar sobre cirurgia robótica. Então fica assim, gente, parece um filminho de terror, uma coisa tão futurista, e esse futurismo já chegou para nós aqui. Como é que funciona, o doutor, essa cirurgia robótica? Na verdade, o que acontece? A cirurgia robótica, ela foi criada, como muitas coisas são criadas, para a indústria bélica, né? Ah, Ela foi a ideia inicial do desenvolvimento da cirurgia robótica era para a guerra, não? Então, assim, alguém poderia operar um robô lá no meio da guerra, mas tipo assim, um cirurgião dos Estados Unidos poderia operar alguém lá no Vietnã, na Síria, né? Alguém que precisasse de cirurgia. Então, mais ou menos era essa ideia. Aí o robô foi desenvolvido, né? Começou alguns protótipos que só movimentava a câmera, depois ele fazia só uma movimentação de alguma pinça ou outra, até chegar nessa versão que a gente tem hoje, que é a versão vários braços, né? E foi, por exemplo, a primeira cirurgia de próstata foi realizada no ano 2000. Inclusive, o médico, né, que é o francês, Dr. Claude Abou, é meu amigo, ele sempre vem aos cursos que eu faço aqui no Brasil, foi o primeiro médico a fazer uma cirurgia de próstata robótica no mundo, o Dr. Claude Abou. Ele sempre brinca, quando a gente vê alguém mais jovem operando, fala, eu fiz a primeira, ainda fica brincando. Isso começou na década... E no Brasil chegou em 2008. Então, em 2008 chegaram os primeiros robôs na cidade de São Paulo, né? E hoje nós estamos no mundo, no Brasil todo, com 81 plataformas robóticas. Nossa, eu vou pedir para o Duarte Pereira mostrar para nós a sala de cirurgia onde tem o robô, doutor. Você passou essa foto ainda há pouco. Passei umas fotos e uns filmes aí. É cheia de braços, como o senhor falou, doutor. Achou, Duarte? Na verdade, o que acontece? Tem um cockpit, né? Aqui, a ó, gente deixa brinca aí. com console. Congelei. Essa foto é a foto do robô. Essa foto dos braços robóticos que ficam acoplados no paciente. Né? Parece uma centopeia, parece um negócio muito grande, mas o que entra no paciente, o que tem acesso dentro do abdômen do paciente, são apenas pinças de 8 milímetros fininhas. Entendeu? Por fora parece que ele é grande, o robô, mas por dentro são apenas pinças de 8 milímetros, muito finas, e são articuladas. Então ela faz o movimento como se fosse a mão do cirurgião, né? E o cirurgião que está, teoricamente, manipulando o robô,
ele fica sentado tipo um cockpit que a gente chama de console. Ah, É o nós robô, temos isso a aí, foto. essa foto aí. Essa foto aí foi uma cirurgia que eu fiz no Rio de Janeiro, num curso lá, é uma cirurgia ao vivo, né? Que a gente faz a cirurgia e fica um monte de médico no auditório assistindo. É uma cirurgia de um tumor de rim grande, que uma menina super jovem que eu operei para o pessoal ver. E esse é o console, né? Essa imagem aí, o cirurgião que está operando, ele fica sentado, assim, sentado e manipulando o robozinho lá que fica acoplado no paciente. Nossa, doutor, concentração 100% é pouco. Não, tem que ser, né? A gente, quando a gente senta ali no robô para operar, acaba o mundo, né? Não existe nada lá fora. Assim, é muito interessante isso, porque todo mundo, né? Quando alguém faz o que gosta, é isso que acontece, né? Quando você está fazendo o que você gosta, tipo um jogador de futebol, quando ele está dentro do campo, ele não pensa em mais nada, só no jogo, né? E qualquer profissional de qualquer área, quando a pessoa está absolutamente concentrada, pode ter certeza que o serviço sai bem melhor. E na cirurgia não é diferente, né? Quando a gente senta ali, você esquece do mundo, esquece que tem celular, esquece que tem filho, que tem outras preocupações na cabeça. A sua preocupação ali é só aquela cirurgia. É muito interessante isso, muito interessante. Ô doutor, Linei, deixa eu perguntar uma coisa. Então, o senhor fica ali naquela espécie de cabine e dali o senhor dá o comando para o robô fazer a cirurgia? Isso, aí lá dentro do abdômen o robô faz exatamente o que o meu controle manda, né? Não sei se, eu acho que eu mandei um filme aí das imagens internas da pincinha mexendo lá no órgão, né? O que que acontece? Não? O robô ele não transforma o mau cirurgião num bom cirurgião, né? Então o robô não faz nada sozinho. Então, por exemplo, se um cirurgião não sabe onde corta, o robô vai cortar o lugar errado, né? O robô ele faz o que você está mandando. Se você parar, ele para. Se você fizer uma força desproporcional, o robô vai fazer e vai arrebentar tudo lá dentro, né, do paciente. Então, o robô apenas reproduz o que o médico está fazendo. Então, por isso que hoje tem que ter muito treinamento, né, para fazer a cirurgia robótica. Não é um treinamento simples, tá? É isso que eu É tô um vendo. treinamento que não é um Complexo? treinamento, é complexo. Ele é composto por várias fases, né? Você tem a fase de estudo, de treinamento do equipamento, você tem a fase de treinamento em animal, aí depois você muda até que você chega a fazer uma cirurgia, e aí você faz as primeiras cirurgias com procturação de alguém mais experiente, até que você vira proficiente. Então, abaixando um pouco. essa imagem já dá para ver a pinça trabalhando lá dentro do paciente. Ah, já passou. Ah lá, olha, que legal. Gente, que coisa mais futurista. Mas é engraçado, assim, pior que Olha. não é futurista, viu? Isso é realidade. E eu tô falando com o Rodolfo para trazer um projeto, quem sabe trazer um robô para Itajubá, hein? Pois é, eu acho sensacional. Ô, doutor, fala um pouquinho da sua equipe. Quem que trabalha com o senhor durante a cirurgia? Quem trabalha comigo, doutor Rodrigo Alberto, doutor Carlos Vaz, né? A gente sempre trabalha em equipe. E às vezes os residentes também entram para ajudar. Então, na verdade, o auxiliar que fica ali junto com o paciente, que fica aspirando, põe um clipe, né? Mas o robô é muito independente, sabe? Sei. O cirurgião controla todos os braços, controla a câmera, controla quase tudo do console. Então, o auxiliar, ele põe um clipe, ele aspira, ele tem ele, claro que ele ajuda muito, mas o robô é muito autossuficiente, sabe? A gente consegue ali do robô fazer quase tudo. Ô, doutor, outra coisa também, é seguro esse tipo de procedimento? Muito seguro, muito seguro. Inclusive, como eu falei, né? Depende do treinamento do cirurgião, né? A gente, claro que como qualquer procedimento no mundo, como qualquer coisa no mundo, vou te dar um exemplo. Alguém que foi fazer uma manutenção em um equipamento.
Alguém que está na primeira semana que está trabalhando com manutenção, um mecânico, vamos imaginar um mecânico de automóvel. Aquele mecânico que acabou de fazer o curso, óbvio que ele não vai dar a mesma manutenção de alguém que tem 20 anos de mecânica. Certo. É mais ou menos igual o médico, né? Então, quanto maior volume cirúrgico o cirurgião tem, melhores são os resultados que ele vai obter. Tá? Então, dentro da segurança do processo, ela é segura tanto para quem está iniciando, quanto para quem já é mais experiente, questão de segurança. Mas a questão de resultado é outra coisa. Ó, segurança, assim, vamos fazer uma cirurgia e o paciente vai continuar vivo, não vai acontecer nada. Ok, isso é seguro. Mas o resultado, por exemplo, cirurgia de próstata, né? Já foi provado que quando o cirurgião tem mais de 250 casos de cirurgia robótica, que ele atinge o pico dos resultados dele na questão de potência, na questão de continência. Então, ele tem esse platô para atingir os melhores resultados. Ô, doutor, que até então a gente só conhecia a cirurgia aberta, né? A gente nem imaginava... pode falar, doutor. Não, cirurgia aberta, depois que evoluiu para a cirurgia laparoscópica, e que depois agora evoluiu para a robótica. E o robô, só para vocês terem uma ideia, o robô é igual ao smartphone. É um caminho sem volta. Não volta mais. Assim, ninguém se imagina hoje, por exemplo, usando um telefone tipo daqueles que tinham da Nokia, que só falava. É verdade. Né? Ninguém vai voltar mais nisso. E o robô é a mesma coisa, né? O robô é um caminho sem volta. Claro que com o passar dos anos, redução de custo, outras plataformas robóticas que estão vindo para o mundo, virão para o Brasil, vai baratear o custo e isso vai ter robô em tudo quanto é lugar. Isso é um caminho sem volta. O que é muito bom, que, pelo que o senhor está explicando para nós aqui, vai dar tranquilidade ao paciente, aos familiares e até ao próprio médico. Vai ter muito mais segurança, imagino eu. Sim, a visão do robô é melhor, o cirurgião opera sentado. Então isso, por exemplo, imagina uma cirurgia, vamos dar um exemplo aqui da minha área, que é a retirada da bexiga e a gente faz uma nova bexiga usando o intestino. É uma cirurgia que, mesmo fazendo via aberta, cortando o abdômen, ela demora 5 horas, né? Hoje a gente faz nas mesmas 4 horas e meia ou 5 horas, igualzinho o tempo da cirurgia aberta, com via robótica. Você imagina, 5 horas, você operar sentado, o cirurgião não tem muito cansaço, né? Então isso possibilita que o cirurgião, mesmo no final da cirurgia, ele não tenha cansaço e não mude em nada a concentração dele. Né? Então, um benefício interessante. Doutor, todos pacientes, eles podem passar por esse tipo de cirurgia? Assim, hoje, a maioria dos casos de cirurgia abdominal e cirurgia torácica, né, já são feitos por cirurgia robótica em grandes centros. Né? Eu falo grandes centros porque os centros que têm a disponibilidade do robô. Todos eles já estão fazendo esses casos, né? Então, assim, claro que tem aqueles casos, os tumores muito, muito grandes, que aí não dá para fazer por via robótica, mas isso é minoria. 90% de todas as cirurgias abdominais e torácicas dá para fazer com robô. Nossa, gente. Doutora Ana Maria Raimundo está por aqui mandando bom dia para nós. O Isaac Andrei, bom dia, doutora Elinei Nilda. Há uma necessidade de aconselhamento genético para diagnóstico de próstata? Bom, isso é uma pergunta interessante. O que acontece? Existem alguns tumores no corpo humano que são mais relacionados com um ou outro gene, né? O de próstata é interessante. O de próstata ele é muito multifatorial, multigênico, né? Você tem alguns genes, por exemplo, BRCA1, BRCA2, que são um pouco mais propensos, mas não dá para falar, não tem um teste genético que você fala, olha, quem tem esse gene aqui
vai ter câncer de próstata, como por exemplo acontece na mama, né? A mama você tem genes mais específicos. Próstata é um pouco mais salada a genética, né? O que a gente faz dentro da próstata é se guiar mais pela epidemiologia. Então, por exemplo, se você tem um parente com câncer de próstata, a sua chance sobe para 3 vezes mais de ter câncer de próstata. Se você tiver 2 parentes, essa chance sobe para 8 vezes. Então, essas pessoas que têm um irmão, um pai, ou um pai e um tio com câncer de próstata, ele tem 8 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população geral. Tá? Não necessariamente aquele aconselhamento genético de você falar, não, é aquele gene específico. Então, a gente, como ele é multigênico, a gente fala, olha, a gente fala só em estatística, ó, tem maior chance, então esse paciente, vou te dar um exemplo, eu tenho um paciente que câncer de próstata, é claro que eu cito o paciente, mas não falo o nome, óbvio, por questões éticas, mas ele tem o pai e 4 tios com câncer de próstata. Então, o que eu fiz com ele? Eu fiz com ele não um rastreamento normal, eu fiz um rastreamento diferente com ele. Eu fiz, olha, o senhor, nós vamos cotar o PSA e fiz uma ressonância e fiz o diagnóstico dele de um câncer de próstata, talvez 5 ou 6 ou 7 anos antes do que ia manifestar, justamente por ter esse entendimento genético do paciente. Olha que interessante. Ô, doutor, tem uma pessoa aqui. Posso ir, Duarte? Tem uma pessoa aqui que deve ser muito conhecida sua, Cidinha Faria. Está dizendo bom dia, Elinei. Essa aí me conhece há 47 anos. É minha mãe. A sua mãe? A doutora falou a idade dele, 47. Ô, doutor, outra coisa aqui que eu quero falar para você, para o senhor, é o seguinte. Já falou aí dos benefícios da cirurgia, né, para o paciente, para os médicos. Nós estamos aqui focados mais no câncer de próstata, mas ainda há pouco o senhor falou que essa cirurgia robótica foi utilizada numa criança. Ou seja, hoje a maioria das cirurgias podem ser realizadas através desse processo da robótica? Sim, na verdade, o que acontece? Eu mesmo já operei várias crianças por robô, né? Tem cirurgias que a gente faz na nossa área, tipo pieloplastia, reimplante de ureter, tudo são realizadas em crianças sem problemas. Só que aí depende do equipamento, né? O robô mais novo, que é o robô XI, né? Que ele tem os braços um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho menores, eles se acoplam mais em pequenos espaços. Então o robô mais novo ele é melhor para operar criança do que o robô SI, que é a segunda geração. Né? Nós já estamos na 4ª geração, que é o X. O da 3ª geração e da 4ª geração, eles são melhores para criança. Então, quando a gente vai operar criança, a gente escolhe o hospital que tem esse robô mais novo, justamente para poder ter melhor acesso ao abdômen da criança. Porque tem o tamanho, né? Então, esses robôs da 3ª e 4ª geração, que é o XI e o X, eles são melhores para operar criança. Olha. Mas Itajubá, se Deus quiser, vai receber o mais novo, 4ª geração. Isso que eu ia perguntar aqui. Olha, doutor, se tem projeto para trazer essa tecnologia para Itajubá, é possível que o HCI passe a oferecer esse tipo de serviço para nós, doutor? Conta aí se tem novidade. Bom, tem um projeto muito ambicioso, doutor Rodolfo, professor Rodolfo aí, diretor da faculdade, tem um projeto muito ambicioso, que eu até estou para sentar com ele, de fazer de Itajubá o maior centro de cirurgia minimamente invasiva do sul de Minas. Nossa. Eu acho que é um projeto muito interessante, eu já me dispus a ajudá-lo. Inclusive ontem eu dei aula e tive numa conferência pela Stratner, que é a empresa responsável pelo robô no Brasil. Inclusive, já passei o telefone do Rodolfo para o pessoal que faz a questão de avaliação da sala cirúrgica, da questão técnica do espaço, para se tem condição de...
se tem que fazer alguma reforma na sala cirúrgica. Então, inclusive, ontem eu passei esse telefone já lá para entrar em contato com o Rodolfo, já para fazer o mapeamento da questão técnica, local, da Faculdade de Medicina de Itajubá, que é um polo, assim, todas as pessoas, todos os médicos que eu conheço que são formados em Itajubá são bons médicos. A Faculdade de Itajubá é muito boa e merece um centro dessa envergadura. Nossa, vamos torcer. Agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu garanto que muita gente esteja fazendo, doutor Ilinei. Essa cirurgia, o plano de saúde cobre ou é tudo particular? Vamos lá, essa é uma pergunta excelente, excelente. O que acontece? Hoje, não, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Atualmente, eu sou o chefe do departamento de cirurgia robótica da Sociedade Brasileira de Urologia, eu que sou responsável. E nós fizemos um projeto esse ano para que o SUS pagasse cirurgia de próstata pelo SUS, né? Nós fizemos esse projeto, submetemos à Conitec, eu gastei quase 8 meses planejando esse estudo. Infelizmente, a Conitec, né, que é a empresa responsável do governamental, do Ministério da Saúde, responsável por essa incorporação, negou. Não tem problema, né? Nós não desanimaremos, nós faremos o ano que vem a submissão do projeto de novo. E um segundo projeto, respondendo a sua pergunta, que é o nosso projeto para que hoje ainda os planos de saúde não pagam as pinças robóticas. Tá? O que hoje o plano de saúde faz, ele paga toda a cirurgia como se fosse laparoscópica e o paciente tem que complementar com as pinças robóticas. Tá? Isso é um cenário que nós temos que mudar. É um cenário que nós temos que ir para cima disso e fazer com que os planos pagassem. Até tem um cálculo de uma Unimed grande, que eu não vou falar o nome da capital, mas uma capital fez um cálculo que se aumentasse R$34 apenas a mensalidade do plano de saúde, R$34 apenas, por vida, eles conseguiriam pagar a cirurgia robótica para todas as pessoas que necessitassem nesse plano de saúde. Então, acho que o que está faltando é um pouquinho de boa vontade dos planos de saúde de encarar isso aí. Nós vamos brigar mesmo, nós vamos entrar pesado, porque a população merece que os convênios paguem as pinças robóticas, sem dúvida. Doutor Ilinei, e a recuperação do paciente também deve ser bem mais rápida, né? O período de internação deve ser mais rápido. Em média, uma cirurgia de próstata, hoje o paciente opera de manhã, vai embora no outro dia. É um dia de internação. 90% dos pacientes conseguem ficar apenas 24 horas no hospital. Agora tem um trabalho interessante, que até nós mandamos para a revista, a gente está esperando a publicação. Uma aluna minha, doutora Daniele Pasqualini, ela é minha aluna de doutorado, ela fez um projeto da minha série robótica, em que eu operava o paciente de manhã e à noite ele ia embora para casa. Ele dormia na casa dele. Foi um projeto muito interessante. A gente notou que 97% dos pacientes tinham satisfação de ir embora no mesmo dia. Claro que isso não é conduta, isso não é o que é feito rotineiramente, foi apenas um trabalho de doutorado, né, com uma ideia que nós tivemos, mas isso foi um estudo. Mas o que a gente faz na prática é o paciente passa a noite no hospital, vai embora no outro dia cedo. Ah, tá. Isaac Andrei está perguntando, o robô realiza todo o procedimento, incluindo fechamento ou somente pinça e incisão? Então, o que acontece, a gente faz incisões de 8 milímetros na pele e passa uma cânula, né? É uma cânula que a gente chama de trocáter, e isso é feito com o paciente sem acoplar o robô, né? Isso é feito com o paciente deitado, o cirurgião só faz esses furinhos. Aí depois que esses furinhos estão prontos, digamos assim, você tá com esses acessos,
Aí você acopla o robô no paciente, né? Com a foto que vocês viram aí, e você entra com as pinças, e aí o que fica manipulando lá dentro são só as pincinhas, só as pequenas pinças, tá? Eu acho que eu mandei um vídeo aí também de uma cirurgia de um rim, de um tumor de rim que eu fiz, e você mostra só as pincinhas. Aí depois que você tirou o órgão, aí você tira as pinças, tira o robô, você afasta o robô do paciente, aí o cirurgião vai ali e faz uma incisãozinha aí de 3 centímetros e remove o órgão, o tumor, aqui por aquele buraquinho de 3 centímetros. Eu fui procurar saber quem é esse Isaac Andrei aqui, que está fazendo perguntas assim, ó, bem específicas, muito dentro do tema, incluindo a sua linguagem. Ele estuda, ele é bacharel em biomedicina. Então tá aí, doutor, por que que ele está tão interessado em saber mais detalhe técnico, né? É, E Isaac, parabenizar ele pelas obrigada. questões muito É, boas. olha, muito legal. Deixa eu ver aqui, tem mais uma. Aqui, olha. O doutor Rodolfo Cardoso, que é o diretor-geral do nosso HCI, está acompanhando essa entrevista, está pedindo para eu agradecê-lo, né, de ter concedido esse seu tempo. Eu sei que a sua agenda é uma loucura, doutor, para poder falar para nós aqui, principalmente o povo mineiro, né, conhecer mais essa técnica da robótica, que até então a gente ouve falar, mas agora a gente viu através de filmes, através de fotos, como é o procedimento, e eu também já pego carona aqui com o doutor Rodolfo para agradecê-lo. Eu que agradeço o convite, foi muito bom falar com vocês. Eu deixei aí meu site e meu Instagram para qualquer pessoa que quiser contato comigo. Eu sei que a gente nunca espera ter ninguém doente na família, mas se alguém precisar de mim, eu estou atendendo em Belo Horizonte e sempre estou indo a Itajubá, tenho parceria com vários médicos de Itajubá que conhecem meu trabalho e estou aqui em Belo Horizonte à disposição. Espero, claro, a gente não quer nunca que precisar, né? Mas se um dia algum vizinho, alguém precisar, eu estou à disposição de vocês aí. Ah, muito obrigada, doutor. Mais E uma. vamos colocar esse grande projeto do professor Rodolfo aí para rodar em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser, aposto que já está todo mundo aí esperançoso desse projeto ser realizado o mais rápido possível. Doutor, uma gracinha, adorei também te conhecer, conversar e aprender um pouquinho mais sobre essa cirurgia robótica. Muito obrigada. Joia, um abraço a todos. Um abraço, doutor, e até a próxima, se Deus assim permitir. Até mais. Até mais, doutor. Bom, então vamos encerrando aí o programa HCI Saúde. Espero que você tenha gostado dessa prosa boa aqui que nós tivemos com o doutor Linei, pessoa maravilhosa que nos ensinou e mostrou um pouquinho mais da realidade da nova medicina. Um beijo com muito carinho para vocês. Até a próxima terça, não é? E até lá, tenha uma semana com muita saúde.